essa conversa, né, ela parte aqui da camada central, essa camada central que eu chamo camada da organização. Aliás, o ciclo de crédito e essa discussão toda, ela tá no nosso livro também, tá, pessoal? Então eu vou aqui resgatar, pedir apoio aqui do livro aqui para ajudar nessa nossa conversa, tá? Então eu chamo aqui de camada empresa, que é a decisão estratégica da empresa, né, sobre como eu vou operar a minha atividade diária. Se eu forneço, né, bens ou serviços ao mercado, se eu vendo bens ou serviços ao mercado, eu posso escolher oferecer crédito ou não para facilitar esse meu lado comercial. Joia. Então, nesse sentido, assumindo aqui que a empresa escolhe, né, oferecer crédito comercial, notem que essa parte, essa camada empresa, ela é responsável por todas as decisões, né, de como operar, para quem operar o crédito, né, que prazo, para que risco, ou seja, estamos falando aqui, né, de políticas, né, nessa camada que são definidas as políticas de operação daquela atividade, daquele crédito, tá? Então, a política de crédito, ela deve estar conectada à estratégia da empresa, e quando eu falo estratégia, ela está ligada não só à sua capacidade de produção, né, e o quanto que o crédito vai impulsionar aquelas vendas. Então, portanto, é um casamento entre, né, a área comercial com a área de produção. Um outro aspecto importante essa decisão também está vinculada ao risco, né, que aquela empresa está disposta a assumir, o apetite, que a gente chama de apetite pelo risco, né? Então, essa decisão de ofertar crédito, né, de aceitar uma venda parcelada, ela deve estar sempre conectada ao apetite, né, por risco. O quanto que aquela companhia aceita colocar risco ou ter risco em sua operação. E o risco pode ser maior, né, ou pode ser menor de acordo com as características daqueles tomadores que entram ali pela porta comercial. Tá? Então, ali, nessa camada empresa, é onde as principais decisões são tomadas. Depois eu vou operacionalizar aquelas decisões, eu vou fazer com que a operação aconteça com base naquelas regras definidas ali na camada empresa. Mas antes da camada empresa, agora, sinalizando aqui, é o que a gente chama de camada fornecedor. Aqui não é contas a receber, aqui a gente precisa contar com fornecedores, tá, para que eles forneçam, né, matérias-primas, né, insumos para a nossa produção. Ou, se a gente estiver falando de um bem já, né, final, vamos imaginar que eu importo determinado produto já pronto e eu revendo no mercado. Então, esse fornecedor, ele vai trazer esse bem pronto, ou esse bem a ser produzido, né, a ser um insumo que no meu processo de produção vai levar a um produto final, e se for um serviço, eu posso contar também com ferramentas ou com outros serviços que precisam compor a minha entrega, né, como serviço. Tá? Então, aqui a gente está falando basicamente de contas a pagar. Então, se eu tenho que fazer uma gestão financeira completa, a contas a pagar está dentro desse contexto. Então, eu tenho que pagar fornecedores, tá bom? Legal, então eu estabeleci essa relação, fornecedores, estou aqui na minha camada empresa novamente, e eu tomo a decisão de conceder crédito comercial. Muito bem. Aí eu tenho a minha esteira, né, a minha esteira do crédito comercial, que começa agora na camada que eu chamo de camada cliente aqui, com a captação daquele cliente. Então, a área comercial, as atividades, né, de marketing, de comunicação, elas trazem o cliente, né, e esse cliente, né, esse demandante de produtos e serviços, esse cliente pode optar por parcelar aquela compra. Muito bem, então eu tenho que ter uma política de venda, né, a política de venda está associada às práticas que são adotadas na área comercial, mas também a política de crédito, né, a área comercial, ela precisa se basear em regras, né, em critérios para avaliar o risco daquele tomador, daquele cliente que deseja parcelar suas compras. Então, mesmo uma empresa não financeira, ela tem uma política, ou deveria ter uma política de crédito quando opera com crédito comercial. Uma vez que aquela operação é aceita, o cliente consegue parcelar aquelas suas compras e a transação ocorre, aquele recebível, então, passa para a gestão de contas a receber. Então, aqui eu estou olhando lá contas a pagar, chegando no contas a receber. Operação realizada, contas a receber. Time financeiro, então, passa a cuidar daquela operação e acompanhar aquele fluxo até o final, até o momento em que o cliente paga suas dívidas. Bem, a gente sabe que o cliente, embora esteja sempre otimista com relação ao futuro e a sua capacidade de pagamento, ela pode não acontecer, o que a gente já conheceu. Crédito. Muito bem. Então, uma vez materializado aquele risco de crédito, o cliente, né, ali atrasando pagamentos, a gente tem o departamento ou o fluxo operacional da cobrança, né? E quando eu falo cobrança de dívidas, né? Lembrando que muitas casas, né, muitas empresas e alguns bancos usam a palavra cobrança mais associada que é um meio de pagamento, né? Cobrança, seja um boleto de cobrança ou simplesmente um mecanismo para retomar aquele pagamento. Neste caso, eu estou empregando a palavra cobrança como sinônimo aqui de ações para recuperar o crédito. Então, eu tenho a dimensão aqui da cobrança, tá? E aí eu vou empregar ações para recuperar aquele crédito. Então, notem como a gestão de contas a receber e a cobrança, eles estão, né, intimamente ligados, né? Nessas empresas que ofertam crédito, né? E aí, uma vez que o cliente atrasa o pagamento, tem que empregar os melhores esforços para recuperar aquele crédito o mais rápido possível, sem perder o cliente, né? Sem deixar de me preocupar com a experiência do cliente, de modo que ele tenha um atendimento que gere uma sensação de satisfação com a empresa, mesmo nesses momentos. Claro que o momento de atraso de pagamento e o processo de cobrança, ele não é aquele processo, né, mais agradável, porque a gente, né, já discutiu isso
a gente pega o cliente em uma situação de desconforto financeiro. Por outro lado, a gente tem técnicas, né, e métodos que podemos aplicar para que essa jornada seja uma jornada fluida, de baixo atrito, né, e que gere satisfação ao final, tá bom? Aí, por fim, o cliente pagando, ele volta, aquele capital volta à empresa, de modo que ela possa usar novamente o capital para novas operações. Lembrando que uma operação, né, de crédito é um investimento como o outro qualquer, ou seja, eu tenho uma ausência de capital e depois de algum tempo eu recebo aquele capital de volta quando o cliente paga. Nesse sentido, eu preciso ter uma remuneração para esse capital, né? Uma remuneração sobre esse capital ausente é o que a gente acaba obtendo pela aplicação de juros, né? Pelo cálculo de juros, que nada mais espelha do que o custo de oportunidade daquele capital, tá bom? Bom, esse então é o ciclo de crédito comercial.